Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Marcos Rodrigues e estou passando por aqui para a videoaula desta semana das lições bíblicas CPAD. A videoaula desta semana é da lição de número 3, que está com data do dia 21 de julho de 2024, que traz o seguinte tema: Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo diz a seguinte maneira: Disse, porém, Ruth: Não me instas para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16. Verdade prática: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em um relacionamento fortes e duradouro. A primeira coisa que a gente já vai compartilhar com os irmãos aqui no texto áureo e na verdade prática é que a maioria dos relacionamentos de hoje, elas são pautadas no interesse. Muitas pessoas se aproximam de você interessadas naquilo que você tem para oferecer e não naquilo que você é. E você tem se aproximado das pessoas para ter um relacionamento sadio ou interessado no que aquelas pessoas podem oferecer? Observando a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus se aproximava das pessoas não preocupado no que elas tinham para oferecer, mas porque Jesus queria um relacionamento. Jesus estava interessado nas pessoas e não no que elas tinham. Bem, vamos então à introdução da lição desta semana. Introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos focado nas principais personagens da obra, que são 3, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Nessa introdução, a gente precisa destacar duas coisas. Primeiro, no livro de Ruth existem 3 personagens principais: Ruth, Noemi e Boaz. No começo do livro, fala da família de Elimeleque, depois concentra-se em Ruth e Noemi, e depois concentra-se em Ruth e Boaz. São os 3 personagens principais. Mas o escritor nos traz aqui na introdução uma reflexão profunda, que vai falar sobre o amor profundo e intenso, mutualidade, o caráter voluntário da doação pessoal. Ele termina dizendo que é um exemplo de abnegação. O que é abnegação? Abnegação é renúncia da própria vontade. Então, Ruth, para viver o propósito de Deus, ela precisou renunciar à própria vontade. Então, todos nós precisamos também abnegar de algumas coisas para cumprir o propósito de Deus. Vamos então entrar nos tópicos e subtópicos de uma maneira rápida, prática e objetiva. Tópico de número 1, a proposta de Noemi. Esse tópico tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico, uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado dos seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, que é meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos, Malom, doença, e Quilion, que significa definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que significa amargosa. Ruth 1 e versículo de número 20. O que podemos tirar então desse primeiro subtópico?
que todos nós na vida vamos passar por crises. Nenhum de nós estamos isentos a passar por crises. E aqui no primeiro subtópico vai dizer o seguinte, que quando morre Elimeleque, Noemi poderia ter ficado estática, sem tomar decisão, porque ele era o provedor da casa. Ela então se decide a voltar para Belém de Judá. É importante lembrar os nomes e os seus significados. Nos tempos antigos e nos tempos bíblicos, principalmente entre os judeus e hebreus, era normal dar o nome dos filhos de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, o nome Jabes significa aquele que causa dor, porque a sua mãe, quando o teve, ele fez com que ela sentisse bastante dor. O nome Esaú significa peludo, Jacó significa aquele que agarra, porque Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Então o nome de Malom, que significa doença, e Quilion, que significa definhamento, dá-se a entender que esses meninos eles tinham alguma dificuldade de saúde desde o seu nascimento. E a própria Noemi, que o significado é agradável por causa da crise, ela preferiu ser chamada de Mara, que significa amargura. Muitas das vezes as crises das nossas vidas querem mudar o nosso nome e mudar o nosso comportamento. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, eu não sei se você vai escutar pela manhã, à tarde ou à noite. Não deixe as crises mudar o seu nome. Tenha a sua identidade. Subtópico de número 2. Tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes 7,14. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Efésios 6,13, Mateus 7, 24 e 27. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras a voltar a Belém, Ruth 1, 6 e 7. Ela teve uma atitude de liderança. Mesmo em meio à tristeza e à dor que sentia pela perda do marido e dos filhos, a distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas, em tempos tão remotos. Hebreus 11:34. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Aquilo que eu falei agora há pouco. Todos nós estamos sujeitos a passar por crises. Que crise? Crise emocional, crise espiritual, crise financeira, crise amorosa, crise no casamento. Todos nós passamos por crise, mas a diferença é como nós se comportamos em meio às crises. Nós potencializamos as crises ou nós se posicionamos em meio às tempestades? Que todos nós possamos se posicionar em meio às crises e tempestades e que nós possamos vencer todas elas no nome do Senhor Jesus. Subtópico de número 3. Sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Ruth 1, 7, 8, 2 e 11. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar-se novamente e constituírem família. Ruth 1, 8 e 13. Noemi assumiu a sua condição pessoal sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e sutil costuma se manifestar desde a infância. Provérbios 20, 11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras.
Nesse terceiro subtópico, nós precisamos extrair o seguinte: nós precisamos ter os nossos relacionamentos sem manipulação emocional. Você é uma pessoa manipulável? Você é uma pessoa manipuladora? Nós não podemos ser nem manipuláveis, nem manipuladores. Existem pessoas que manipulam pessoas para alcançar alguns objetivos. Existem pessoas que manipulam situações para chegar em determinado degrau. Mas o escritor termina dizendo: o pecado não escolhe idade. Pessoas emocionalmente e espiritualmente sadias não são manipuladoras. O que é seu vem na sua mão. O que é meu chega no tempo certo. Vamos ficar com essa palavra. Pois bem, vamos adentrar ao tópico de número 2. Convicção amorosa de Ruth. Também tem 3 subtópicos. Primeiro subtópico: uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi, Ruth 1,14. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada, Ruth 1,15. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé do Deus de Israel. Aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. O que podemos tirar desse primeiro subtópico do tópico de número 2? Que existem pessoas que vão nos deixar. Existem pessoas que vão sair da nossa vida no decorrer da caminhada. Existem até algumas que vão sair chorando, mas vão sair. Porque Orfa saiu chorando, abraçou, beijou, mas foi embora. Tem pessoas assim à nossa volta, que nos abraçam, nos beijam, até choram conosco, mas acabam nos deixando, mesmo chorando. E o escritor termina dizendo: as verdadeiras amizades resistem a mais intensas provas. Que Deus coloque do nosso lado amigos que possam resistir conosco junto às mais intensas provas. Há um provérbio que diz que toda amizade fortalece uma força ou uma fraqueza. Tá certo? Subtópico de número 2. A amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos e o irmão na adversidade. Provérbios 17:17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morreres, morrerei eu, Ruth 16:17, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente nas palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível dos nossos relacionamentos? Nesse subtópico de número 2, nós podemos destacar a seguinte coisa: o altruísmo e a disposição e o companheirismo e o comprometimento de Ruth com Noemi. Todos nós precisamos ter pessoas assim. Vivemos em um mundo individualista, em que cada um pensa em si só, em que cada um pensa se sobressair. Mas existem ainda pessoas altruístas, que são comprometidas e são companheiras a ponto de ir conosco até o fim. Jesus, ele enviou 70, Jesus tinha 12 discípulos, mas dos discípulos Jesus tinha 3 que eram mais próximos,
que estavam com Jesus em ocasiões aonde outros não estavam. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração estavam os três. Na ressurreição da filha de Jairo estavam os três. No Getsêmani foi quando Jesus entrou em uma crise emocional e suou gotas de sangue. Estava lá Pedro, Tiago e João. Observe que nenhum dos três registrou o momento de sofrimento de Jesus. Na hora das nossas crises, nós precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, que não vão registrar os nossos momentos de crise, mas vão ter companheirismo e comprometimento conosco. Pois bem, se até aqui essa lição tem sido bênção para você, quero pedir a você, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu sinal de joinha aí, o seu like, o seu compartilhamento, deixe o seu comentário, que isso ajuda muito no crescimento aqui do nosso canal. Vamos para o subtópico de número 3, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada em volta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se em um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. E as plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mateus 6, 19 e 21, 1 Timóteo 6, 17, 19 e Tiago 5, 1 ao 6. Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Gênesis 3:19 e 2 Tessalonicenses 3:10 e 13. Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores no final do dia. Recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth 2, 17 e 18. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. O que a gente pode tirar desse segundo subtópico? Primeira coisa, Ruth não ficou esperando em promessas fantasiosas. Ela levantou e foi à luta. E quantas pessoas estão esperando em promessas fantasiosas? Quantas mulheres esperando o príncipe encantado? E quantos homens esperando a princesa encantada, que vai dar uma vida de luxo, de conforto, e assim não querem trabalhar? Isso chama ociosidade. Nós não podemos ficar ociosos quanto ao cuidado da vida, quanto ao trabalho, quanto a cuidar de nós mesmos. Nós precisamos trabalhar, porque a regra geral e a base bíblica é: todo homem coma do suor do seu rosto. Existem trabalhos mais pesados e trabalhos mais leves. O importante é que todos nós trabalhemos. É importante lembrar que está escrito na palavra que os ricos não podem reter toda a riqueza, tem que ajudar os necessitados, mas não é sustentá-los. Conhece pessoas que dependem de cesta básica a vida inteira e não querem trabalhar? Conhece pessoas que dependem do Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa tudo quanto é coisa, e não querem trabalhar? Preferem ficar ociosos? Existem pessoas assim, você deve conhecer alguém. E o segundo ponto é que ela não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Tudo que ela colhia durante o dia, ela levava à sua sogra, apesar do cuidado que ela tinha com Noemi. Pois bem, já estamos caminhando para o final dessa videoaula e nós já estamos no terceiro subtópico, a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Também tem 3 subtópicos. Vamos lá? Primeiro subtópico, uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção a Deus, ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu abrigar. Ruth 2 e 12.
Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas, Ruth 3:10. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11, a declaração de Noemi para Ruth. O que podemos tirar desse primeiro subtópico? Que a fé sem obras, ela é morta. Já dizia Tiago, mostra-me quem tu é pela tua fé, e eu mostro quem eu sou pelas minhas obras. Há quem diga que tem uma fé fervorosa, mas não demonstra com as suas atitudes. Devemos amar além das palavras, porque falar é uma coisa, mas nós precisamos não só verbalizar o amor, nós precisamos praticar o amor, viver o amor. Nós não devemos só verbalizar a fé, nós devemos viver na prática, em demonstrando atitudes de fé, mostrando as obras. Tá certo? Vamos ao subtópico de número 2. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho da sua fé em todos os tempos. As mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. O que podemos tirar de lição desse segundo subtópico? Nós estamos inspirando pessoas. A nossa fé inspira pessoas a ser como nós. O nosso modelo de cristão inspira pessoas a servir o nosso Deus. Quando alguém olha em você, lembra de alguém que sempre enfrenta, que sempre se levanta, que sempre tenta, que sempre vai à luta, que nunca desfalece. Ou lembra de alguém que nunca termina algo que começa, que desfalece, que volta atrás, que fica frustrado, que se acovarda. Que a nossa fé, nosso exemplo de fé, possa inspirar pessoas a servir o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Subtópico de número 3. Sensibilidade sobre liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Lucas 24, 1 ao 10, João 20, do 11 ao 18. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria, que ordena o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Filipenses 4, de número 3, Romanos 16 e o verso de número 12. O que podemos destacar aqui? A sensibilidade sobre liderança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa sensível à sua liderança? Melhor, você é uma pessoa fácil de ser liderada, de ser pastoreada? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Se você fosse o pastor da sua vida, que nota você se daria? Nós precisamos ser pessoas sensíveis à liderança. Precisamos ser pessoas que se deixam pastorear. Porque existem pessoas que não gostam de ser pastoreadas. Existem pessoas que não gostam de ser lideradas, só gostam de liderar. E a sensibilidade sobre uma liderança é muito importante. Observe que quando as mulheres viram Jesus, Jesus deu uma ordem a ela: vá e diga a Pedro e aos outros. Elas foram sensíveis à liderança e assim ficaram debaixo da liderança de Jesus e levaram a mensagem do Senhor. Todos nós precisamos ser sensíveis aos nossos líderes e estar sujeito à liderança, pois o próprio Cristo diz: não existe nenhuma autoridade que não é constituída por Deus. Bom, chegamos à conclusão da nossa videoaula desta semana. E a conclusão está da seguinte maneira:
O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós doemos mais uns com os outros. Primeiro, a família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. Segundo, na nossa igreja local. Pois bem, o que podemos extrair da conclusão da videoaula desta semana? Nós estamos se preocupando com os nossos familiares? Nós estamos se doendo com o que acontece na igreja local? Ou nós temos sido individualista? Temos preocupado mais com a gente mesmo? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente o da sua casa, negou a fé. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e começar a olhar para a nossa família que está à nossa volta. Vamos parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para as necessidades da igreja local. Porque muitos estão preocupados com seus prazeres, os seus deleitos, e a obra do Senhor está sofrendo. Então, vamos ser altruístas, vamos cuidar primeiro da nossa família e depois da nossa igreja local. Deus abençoe você e que domingo você possa ter uma excelente aula.